Olá, satisfação em ter você aqui para mais um conteúdo, de videoaula. E esse conteúdo é sobre uma fase do capitalismo aí chamada de capitalismo financeiro ou também capitalismo monopolista. Posteriormente a gente vai falar de uma outra fase, a fase do capitalismo informacional, né? Só que alguns autores julgam que essa fase do capitalismo financeiro acaba sendo até o atual. Mas, de todo modo, né, muitas coisas que você vai ver aqui sobre conceitos do capitalismo financeiro, de grandes corporações, os casos conglomerados, continua até hoje. Então, esse processo, né, a gente vai falar ali da questão da fusão de empresas, isso continua até hoje. Inclusive, né, é algo aí que vem um questionamento que eu coloco aí para vocês, até que ponto, né, certos casos aí de empresas crescerem demais, até que ponto acaba sendo ruim para nós consumidores, né, quando você tem aí uma questão de diminuição da concorrência. Então, vamos lá. Capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, ele é também chamado de capitalismo monopolista, essa fase. Então, o que acontece? Desde a Revolução Industrial, lá a primeira Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, vários avanços tecnológicos seguiram na parte da produção. E aí, com esses avanços, acabou aumentando os processos produtivos, ficando mais eficiente e tudo mais. Só que aí tem uma mudança significativa no final do século XIX, que vai ser a marca para essa fase do capitalismo. A mudança significativa vai ser a chamada Segunda Revolução Industrial. Então, antes a indústria estava concentrada principalmente na Inglaterra, mas aí a Inglaterra começa a perder essa liderança. Então, surgem outros centros, né, de produção industrial. E aí o destaque, né, como está marcado aqui nesse terceiro item, então 1850... Aí surgem Bélgica, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Estados Unidos, né, que vão caminhar aí para se destacar na industrialização. O que vai marcar essa mudança, né, vai ser aí a inserção da ciência na produção e cada vez mais, inclusive, vai ser a própria ciência que vai ser um marco da passagem do capitalismo financeiro para outra fase, que é a chamada aí de capitalismo informacional, que é a fase aí mais avançada que a atual que a gente está vivendo. Olha só, então naquele caso do capitalismo industrial passando para esse capitalismo financeiro ou monopolista. A ciência acabou sendo cada vez mais utilizada e novas fontes de energia. Então o que marca aqui principalmente nessa fase vai ser essas novas fontes de energia. No caso, quais fontes? Energia elétrica e petróleo. Então antes era o carvão mineral o principal, e agora passa aí a energia elétrica e o petróleo sendo aí a principal fonte de energia para as máquinas, para os meios de transporte e tudo mais. Além disso, há mudanças também, né, no caso dos processos siderúrgicos, que aí começa avanço na área de química, nova forma de produzir ligas metálicas muito melhores, é o caso do aço, né? As linhas de montagem começou a ter uma divisão no trabalho e um controle do tempo cada vez mais rígido para aumentar a produtividade. Esse caso, né, foi o modelo que vocês podem até pesquisar, Taylorismo, que é a questão aí do controle do tempo, e também chamada aí de Fordismo, que aí entra, né, a questão da fábrica da Ford adotou essa ideia do Taylor, né, e aí começando a produzir cada vez mais de forma aí dividida, né? O funcionário, então o empregado na fábrica, ele trabalha numa partezinha, ultra especializado. Coisa que depois, né, vai mudar essa ideia na outra fase do capitalismo, que aí vai vir o sistema chamado toyotismo. Bom, seguindo aqui. Devido a esse aumento cada vez maior da produção e de novos países, né? Novos países aí sendo centros industriais, então começa uma procura cada vez maior por matérias-primas e também
por mercado consumidor. Então, essa expansão da indústria levou também a uma expansão imperialista. Então, olha só, o crescimento, né, no final do século XIX favoreceu a concentração cada vez maior de capitais. Com o aumento, querendo cada vez mais capitais, né, aumento aí da concorrência, novas estratégias vão surgindo. E aí vai formando fusão de empresas, que a gente vai até falar desses casos, né? Vai ter formação de monopólio, oligopólio. Só que essa expansão, né? O que ela vai provocar? Isso que a gente vai ver no contexto geopolítico. Então, essa expansão provocou um aumento da produção, acirrou a concorrência e a busca de novos mercados consumidores no globo, né, no planeta, que até então estavam marginalizados na produção econômica. E esse contexto acabou, né, caracterizando a expansão imperialista dos países, principalmente países europeus, sobre a África e a Ásia. Por que eu estou falando principalmente europeus? Porque essa forma de imperialismo que foi marcante ali na África e na Ásia é diferente do imperialismo que os Estados Unidos acabou promovendo, que o dele é uma forma mais sutil e foi aqui, né, no contexto de todo o continente americano. Um marco disso, né, foi a tal da Conferência de Berlim, que vocês aprendem lá nas aulas de História, essa reunião aí que aconteceu entre os anos de 1884 e 85. Quem foi o principal beneficiário, né, foi o rei da Bélgica, e aí a discussão deles, né, era principalmente sobre a região do Congo, na África, né, onde fica hoje, né, o país que é o Congo, e ali por ter, né, rio e recursos minerais atrativos, né, para eles fizeram essa divisão. E aí você vê que o nome dos países que estiveram envolvidos na Conferência de Berlim, nenhuma liderança da África esteve ali, né? E aí você vê aqui a imagem até mostrando, né, um mapa da África ali de fundo. Então, essa conferência de Berlim, não é que ela fez a partilha da África em si, mas ela foi a base para a partilha da África, né? Então, o que eles colocaram ali acabou sendo a base. Eles diziam ter objetivos nobres, como acabar com a escravidão, o comércio de escravos, né? Só que, na verdade, o que estava por trás era o interesse nos recursos minerais ali, recursos naturais que aquela região oferecia. Então, isso acabou, né? Essa discussão aí da Conferência de Berlim foi, né, a base, então, para o avanço, né, a expansão dos países europeus sobre a África e parte da Ásia. Por que esses países, né, fizeram essa expansão, né, que a gente está vendo aqui, no caso desses mapas, né? O que ocorre é que alguns países europeus haviam saído antes, né, no capitalismo lá, o comercial, a gente fala, eles tinham saído e conquistado colônias na época, né, o caso de Portugal e Espanha. E também, posteriormente, o Reino Unido e a França também conquistando, né, colônias. Só que outros países europeus que demoraram para se formar, tiveram uma formação tardia, eles também se interessaram em busca de colônias, né, de áreas coloniais, porque havia uma ideia de que o país, para ser forte, ele precisava expandir seu território, né, ter áreas para explorar. Então, por conta dessas ideias, né, e aí querendo ser, né, potência, manter aquela posição, acabaram avançando sobre esses países, essas regiões, né, regiões da África e da Ásia. E aí, depois desse avanço, até com a Segunda Guerra Mundial, vai declinar, e aí vai vir vários processos de independência. Mas vamos voltar aqui. Eu quero falar, né, sobre uma questão que caiu lá no Fundação de Medicina de Jundiaí, né? Faculdade de Medicina de Jundiaí, desculpa. Vestibular da VUNESP, 2017. E aí o que chama atenção é essa charge ali, né? Os grandões, né, repartindo a África entre si. Então, como eu falei, a conferência não foi a que fez a divisão, mas as ideias da conferência serviram como base, né, para justificar os interesses dos europeus, das potências europeias, e promover, né, a divisão da África pelo chamado aí neocolonialismo. Olha só, o contexto histórico no qual a charge se insere foi marcado por quê? Qual a alternativa, né?
pela hegemonia mercantil portuguesa, graças aos lucros do tráfico negreiro. Olha só, essa época, Conferência de Berlim, 1884, 1885, não é Portugal, né, que está aí no destaque. Se fosse, né, uma época anterior, e no caso de Portugal foi, né, na América o principal. Então, o caso aqui do Brasil, né, que foi a área colonial. Então, essa alternativa não é válida. Pela missão civilizadora dos padres jesuítas em oposição aos padres, oposição, né, aos pastores, deveria ser protestante. Não é nada de missão civilizadora, nada disso, né? Apesar de que o argumento que eles usaram era, né, coisas nobres, né? Como acabar com a escravidão, levar a civilização, né, para o continente africano. Mas não tem nada a ver aqui com essa questão aí de padres jesuítas. Não teve a alternativa aí está errada. Pela emancipação das colônias africanas por influência da Guerra Fria. Olha só, o contexto aqui não tem nada a ver, né? Isso daqui 1884, 1885. A Guerra Fria vai ser depois da Segunda Guerra Mundial, então tá fora de época aqui. Pelo pan-africanismo, né? Toda a África aqui em defesa da autonomia e soberania das colônias. Não, isso aí vai ser um movimento depois de independência, né? Pelo neocolonialismo, aí sim, ó, com a partilha da África entre as potências europeias. Então, a correta nesse caso, né, dessa questão de vestibular, é a alternativa aí. Seguindo, então, esse mapa aqui que eu queria mostrar, esses dois mapas, né, expansão imperialista no final do século XIX. Lembrando que final do século XIX, o século XIX ele acaba em 1900, então a Conferência de Berlim estava lá em 1884, 1885, vai ser ali, né, vai ser a base e aí vai justificar, né, essa expansão. Olhando aí no mapa, a gente vê a África, né, na imagem, a gente vê a África ali no começo, tinham apenas, até 1871, 3 quadradinhos ali de cor vermelha, verde e um roxo, né, que eram as colônias francesas, britânica e portuguesa. E aí depois, no último ali, 1900, né, além dessa... Que aí depois quem expandiu foi a França, né, no 1890. Mas aí em 1900 a gente vê essa expansão, e aí com tons de cor mais fraca, né? Mas ali já entra, além da francesa, britânica e portuguesa, chegou a alemã, a italiana, a espanhola e a belga. E então você tem ideia de como foi essa divisão. No outro caso aqui, mostrando a Ásia, né? Você vê ali que 1875, 1930 e como que vai expandindo. Então a gente percebe ali que no caso aqui, né, tá a francesa, a britânica, a japonesa e a russa. E também tinham áreas de colônia da Holanda e da Espanha. Então, inclusive aqui, né, o país Filipinas, né, o nome é em homenagem ao rei da Espanha, ao rei Felipe, né? Então, tá até marcado aqui isso para dar essa ideia. E olha só, o próprio Japão também, né, com seu desenvolvimento industrial, também teve, né, áreas de avanço ali, né, de império sobre a península, né, da Coreia. O caso que chama atenção também para nós, né, é o caso aí da colônia britânica na Índia, que depois acabou dividindo a Índia, né, formando aí 3 países, basicamente. 3 países quais? A Índia, né, depois o Paquistão e também, né, Bangladesh. Aí divisão por questões religiosas. Esse processo de descolonização, né, da África e da Ásia, ele foi ocorrer depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período do início do século XX, né, que é lá o final do século XIX, início do XX, foi a época que essas áreas estiveram sob a influência ali das potências europeias. Só que como a Segunda Guerra Mundial ela ocorreu basicamente, né, no território dos países europeus, principalmente foi ali, né, no continente europeu, a guerra, esses países saíram arrasados. E quem vai prevalecer como potência no mundo são os Estados Unidos e a União Soviética, que vai lá gerar aquele contexto, né, da Guerra Fria. Olha só, então quando você olha a época aqui nesse mapa, as datas de independência, né, desses países, vai ser justamente após a Segunda Guerra Mundial. Então aí tem a formação, né, de vários países aí da África e dessa parte ali, né, do Sudeste
asiático, do sul asiático e o caso da Coreia também. Então tá mostrando aqui esse mapa. E aí o caso do Estados Unidos, que eu estava falando antes, que é uma forma de imperialismo, né, um pouco diferente. Por que um pouco diferente? No caso dos Estados Unidos, o imperialismo não se dá ocupando áreas coloniais para exploração, como aconteceu no caso europeu. É uma forma diferente, porque ele vai exercer seu imperialismo no continente americano, todo o continente americano, só que o continente americano já tinha, né, nesse contexto aí da época que a gente estava falando ali da segunda revolução industrial, que vai ser 1850, né, que é aquela fase, que aí vê o capitalismo financeiro. Nesse contexto, já haviam aí várias áreas, né, do continente americano que estavam independentes. Então já tinha formado o país, né? Então, inclusive aqui vocês veem aqui nesse mapa, né, a data da formação lá daquela divisão entre áreas de controle político pelos espanhóis e depois os anos de independência de todos os países aí que estão na América, no caso da América do Sul e América Central, e o México da América do Norte, né? Então, um país aqui que envolve o que a gente chama aí de América Latina. A gente vê ali os anos de independência, né? Inclusive, o caso aí do Brasil, ele até demorou um pouquinho se comparado com outros, né? Que é o caso da Argentina, foi antes, né? Mas o que ocorreu de fato, o que levou a essa independência dessas áreas coloniais espanholas, né, aqui na América do Sul, na América Central e no caso lá, né, do México? O que levou? O que levou foi a questão lá das guerras, né, na Europa, no caso, naquele momento, né, a expansão lá do Napoleão. Então, Napoleão, ele ter aprendido, né, o rei da Espanha, e aí as lideranças regionais não aceitando a ordem, né, de um rei francês, né, no caso da França, aí acaba, né, tendo processo aqui de independência. Então, por conta disso, esse caso dos Estados Unidos, né, fazer aí seu imperialismo, vai ser mais sutil, porque ele apoiou certos governos na América Central a fazer processo aí de emancipação, a ter caso de golpes, ditaduras. Então ele acabou apoiando aí determinados governos que era a favor, né, do avanço aí do comércio com os Estados Unidos, e ele praticando o comércio. Então, não interferindo no sentido de ter uma área territorial, né, para falar assim, não, isso aqui, essa área aqui é dos Estados Unidos, mas tendo uma influência indireta. Que jeito? Trazendo suas mercadorias e tendo a exclusividade aí no comércio, né, na compra também de matérias-primas e tudo mais. Então, de certa forma, os Estados Unidos, ele fez diferente. E essa forma de imperialismo dos Estados Unidos continua, né, até hoje. É uma forma aí bem sutil, mas que tem uma influência global. Vamos aqui nesse item, ó. O crescimento das indústrias com a entrada dos capitais. Essa fase do capitalismo financeiro, né, o que marca bastante vai ser um crescimento muito grande das indústrias. E aí vai ter uma confusão entre até que parte o dinheiro era somente da indústria, era do setor financeiro, até que parte. Aí se começa uma confusão, porque ora vai ter indústrias que vão captar dinheiro, muitos recursos, né, de bancos, ora vai ter indústria que vai criar bancos, ora tem indústria investindo, banco investindo muito em indústria. Então tem toda essa questão, que aí cada vez mais, né, o capital ele acaba sendo importante, o dinheiro, né, para ampliar a produção. E aí você vai ter fábricas muito maiores, dominando setores, e aí uma expansão que vai caminhar para uma expansão global, né, tudo esse caso. Então, ó, os recursos financeiros provenientes de empréstimo bancário, negociação de ações das empresas, aqui ó, a gente vai falar então de ações, né? Nas bolsas de valores foram cada vez mais utilizados para o aumento da produção e acabou levando a uma concentração maior, né, do capital. E aí o que acontece? Se antes, né, na outra fase do capitalismo, pregava-se tanto, né, o liberalismo, a questão aí da livre concorrência,
a gente vai ter uma fase aí que a concorrência em si, ela vai acabar diminuindo bastante, e isso é até prejudicial. Por quê? Porque certas empresas crescem tanto que formam verdadeiros, né, monopólios sobre determinado setor da produção. Ela é a que controla. E aí esse caso é ruim para o consumidor, né? Também formação de oligopólios, a gente vai ver esses conceitos, né? E no caso lá de captar recurso nas bolsas de valores. Então começa a ter importância cada vez maior, né? O surgimento aí, né, dessas bolsas de valor. Elas são bem antigas, né? Mas o caso, a importância das bolsas de valores, a especulação de capitais, né? Então esse caso. E o que vem a ser, né? Uma ação. Olha só, uma empresa, ela tem formas de pegar, né, pegar recursos, pegar dinheiro para ampliar a sua produção. Uma forma de ampliar a sua produção seria se o dono da empresa tivesse bastante capitais, sei lá, aplicado em outra parte e tirasse daquela outra aplicação e trouxesse para a empresa e ampliaria ela, comprando novas máquinas, expandindo o tamanho dos barracões, contratando mais mão de obras, buscando mais matéria-prima e tudo mais. Isso seria uma forma. Então, com o próprio dinheiro, né, do próprio capital em si, do dono da empresa. Mas vamos imaginar que ele quer ampliar muito mais e ele não tem dinheiro suficiente para isso. Uma forma seria ele pegar empréstimo nos bancos. Então, esse seria um jeito. Ele ia lá e pegaria empréstimo no banco, o banco ia cobrar determinada taxa de juro e aí receber esse dinheiro, né, de volta. E seria uma forma. Uma outra forma, que aí, né, no mundo de hoje é muito marcante, é o caso aí das ações, né? Então você vende a ação na bolsa de valores. E como que faz para colocar uma indústria na bolsa de valores? Como que é esse processo? O caso da ação é como se o dono lá da empresa fosse lá e vendesse parte dessa empresa, que antes era dele ou de outros sócios, mas agora ele vendesse, né, papéis dessa empresa para captar recurso, e quem compra esses papéis vira como se fosse, né, aí no caso, sócio da empresa. E aí forma o que a gente chama de SA, Sociedades Anônimas. Então, por que sociedades anônimas? Porque você não conhece quem está ali, né, com as ações. Ainda mais se fizer uma divisão em muitas ações, aí vão ser inúmeros sócios, né? E aí, no caso, então, a ação, o que ela é? Olha lá, um documento que representa uma parcela do patrimônio de uma empresa. Quem possui as ações é dono de uma parte da empresa. Essa empresa, né, dono da empresa que emitiu a ação. E aquele, né, aquele que possui a maior parte, geralmente controla a empresa. Então, as leis, né, as regras lá no caso das ações. Geralmente, o que eu estou falando, porque tem casos que tem exceções. Mas é comum você ouvir dizer que é o seguinte: quem tem mais de 50% das ações da empresa é o que consegue, né, ter influência ali, no caso, no conselho da empresa e tudo mais. Então vem essa forma. E aí, gente, o que eu quero explicar para vocês dessa fase do capitalismo e essa parte aí de bolsa de valores? Cada vez mais recurso financeiro vindo para as indústrias e cada vez mais a indústria aumentando seu tamanho e sua capacidade produtiva. E aí que vai gerar esse problema que a gente viu aqui, né? Você olha aí no final do parágrafo de cima, monopólios e oligopólios. Então aqui tem umas imagens, né, sobre bolsa de valor lá dos Estados Unidos, né, mais tradicional. E aí vamos ver os termos, né, no caso aí o que é monopólio e o que é oligopólio. Vamos lá. Palavra monopólio, mono e o pólen, pólio aí, né, que é do pólen, não é daquele de cidade, né, não é da polis, esse é pólen, é o vender. Então olha só. Vender ocorre quando uma única empresa tem o controle de um certo produto ou serviço e define o bem, né, o preço do bem comercializado sem existir concorrência. Então, o ruim, né, do monopólio é esse caso de eliminar a concorrência. Só que muitas vezes é difícil uma empresa ter o controle total ali, né, daquele produto, a não ser que seja uma coisa muito exclusiva, né?
e aí ela acaba tendo ali o monopólio, mas acaba sendo difícil, mas é mais comum o oligopólio. Do mesmo jeito que a ideia do monopólio é um oligopólio, é um pequeno grupo, né? Então, quando você escuta aí a palavra oligopólio, né? Aí o pequeno grupo vendendo. E essa palavra oligo, né? Você vê em em outros casos, né? Como aquela forma de política, né? A oligarquia, que seria um governo de poucos. Então, quando você ouvir esse termo, né? É poucos. Então, poucos controlando o comércio. Então, existe, né, um pequeno grupo de empresas que controla determinado mercado, sendo o principal fornecedor de um produto ou serviço, e aí você tem uma situação de concorrência imperfeita, né? Porque poucos controlam e ainda pode piorar o negócio. Se eles combinarem o preço, que é outro termo que a gente vai ver, se eles combinarem o preço na hora de venda, é pior ainda, né, para o consumidor. Então tá aqui, ó, vocês viram aí a palavra monopólio e oligopólio. Nessa época, né, nessa época aí, por conta desse processo de acúmulo de capitais e aí formando essas sociedades anônimas, essas empresas, né, dominando aí determinados setores da produção, surgem as grandes corporações, né, que a gente conhece no mundo de hoje. Então você vê como que olha a data aqui de fundação dessas grandes corporações, pega aí na terceira coluna, data, e você vê como coincide com essa fase do capitalismo, né? Capitalismo aí chamado de financeiro ou monopolista. Então, que a gente até falou aí o termo, né? O que é um monopólio. Então, a Siemens da Alemanha, a Nestlé, esse banco alemão, a Mitsubishi, e olha ali, além de tudo, né? Tá escrito como banco, né? Também. Você vê que no caso da Mitsubishi, né? Além de produzir, você vê que é uma corporação que produz desde carros a várias coisas, até caneta, né? Acaba produzindo. Então você vê várias marcas aqui que você vê o nome hoje atual, como que a formação, né, daquele grupo teve ligado aí ao passado. Então vamos aprender aqui mais uns conceitos que está relacionado àquela ideia ali do monopólio e do oligopólio. E são conceitos que, se analisar aí, né, determinado caso acaba sendo até ruim para nós consumidores. A gente acha muitas vezes que está tendo certa concorrência e não está tendo concorrência. Tem várias marcas de produtos, né, diferentes, mas você vai ver lá atrás não está tendo concorrência nenhuma, né? Está tendo, na verdade, um controle do preço. Aí você pensa o seguinte, mas então eles poderiam aumentar o preço indefinidamente. Bom, o que acontece é que se aumentar o preço também indefinidamente, nem todo mundo vai poder comprar as coisas. E aí, por não poder comprar, vai diminuir aí, no caso, também a produção deles, a venda. Então, eles procuram um preço, um ajuste aí, um preço médio que seria capaz de possibilitar a venda dos produtos e também, né, possibilitar aí o consumo, mas tendo um lucro, né, cada vez maior. Essa é a lógica, né, dessas empresas. Então, olha só, cartéis, trusts e holdings. Então, o oligopólio pode levar à formação dos cartéis. Então, o que é o cartel, né? Então, eu falei ali atrás de monopólio e oligopólio. No caso, se for monopólio, se só uma empresa ela controla toda a produção e a venda de determinado produto, não vai formar um cartel, porque o cartel é a combinação de várias empresas. Então, no monopólio não vai ser o cartel, mas todos os casos são ruins para o consumidor. O oligopólio pode levar à formação do cartel, porque o cartel é a combinação de preço. Então, se você tem, né, aqui, ó, é a prática de empresas concorrentes se reunirem para fixar preços que sejam lucrativos para todos eles, né, para todos os detentores desse mercado, gerando assim um cenário muito parecido com o do monopólio. Então, vamos pensar, vamos dar um exemplo, vai. Postos de gasolina. Vamos imaginar que numa cidade existem vários postos de gasolina, mas por trás ali daqueles postos, daquelas bandeiras, né, cada um com a sua bandeira lá, marca, são poucos donos. Mas você tem aí uma cidade com cerca de 20 postos de combustíveis
Aí você acha assim, nossa, que beleza, tem uma concorrência boa, tal, né? Isso, aquilo, outro. Só que lá atrás, né, em vez de esses 20 postos, na verdade quem são os donos são 5 pessoas. 5 pessoas são donos aí desses 20 postos. E aí essas 5 pessoas se reúnem aí de forma escondida, aí, de forma secreta, e combinam o preço aí do combustível, né? Eles vão estar praticando. Isso é uma prática chamada aí de cartel, né? E acaba sendo ruim, porque aí não tem a concorrência. Então é muito engraçado que a gente vive, né, no capitalismo, e aí você vê várias pessoas falando, não, que tem que praticar concorrência, que tem que ser desse modo, que é a favor do liberalismo, só que, na verdade, se aplica o liberalismo só para desfavorecer o trabalhador. Corta, né, corta direitos dos trabalhadores, atrapalha as pessoas, mas na hora que você vai ver as empresas, elas não estão praticando as ideias do liberalismo que, ora, tanto pregam, né? E aí você não vê, então fala-se tanto aí de um neoliberalismo, mas você vê uma prática, né, toda distorcida. Então esse é um grande problema. Aí, né, no caso, eu falei então para vocês do cartel. Então, um pequeno grupo se reúne e aí combina preço. A concorrência, nesse caso, se dá muito menos em razão do preço, mas em questão de qualidade do produto, questões organizacionais e fidelização do consumidor. Então, nesse caso que eu falei do posto, né? Se o preço está mais ou menos tudo igual, a pessoa vai abastecer no posto que ela prefere mais. Vai ser esse caso, né? Então, não tá uma concorrência aí, né? Num sentido aí de ter um preço diferente. Mas sim, tá acostumado com aquele posto, acaba indo naquele. Continuando, então agora eu vou falar o que é o Trusts, né? No caso ali, Trusts, que estava anterior, e depois as holdings. Olha só, a palavra vem de confiança, né? Lá do inglês, né? E aí, o que é o Trust? É a fusão entre empresas do mesmo ramo, formando uma única companhia de maior porte para controlar parte do mercado consumidor, diminuindo também a concorrência e a possibilidade de encontrar produtos mais baratos. Esse caso também é ruim. Lá no caso do cartel, a diferença do cartel para o trust é o seguinte: o cartel, as empresas estão separadas, são empresas do mesmo setor, mas são concorrentes. Só que em vez de elas competirem no preço, elas combinaram o preço. Agora não, agora a gente tem o caso seguinte de fusão de empresas. Agora as concorrentes elas acabam se juntando para formar uma outra empresa aí, né? E aí você tem uma ideia que está comprando coisas de empresa diferente, mas não está. Esse processo de fusão acontece, né? Até hoje, né? Acontece. E aqui no Brasil a gente tem um exemplo bem marcante, o caso da Ambev, né? Que foi a fusão aí das grandes produtoras aí de cerveja. Nesse caso, essa fusão muitas vezes acabam atrapalhando a existência de empresas concorrentes, né? Então vinha vindo ali uma outra concorrente, surgindo forte, aí as que estavam líder no mercado acabam se fundindo, formando uma maior e aí acaba eliminando, né, essas concorrentes. E um outro caso específico, né? Então, ó, o trust, o cartel, eles combinam. O trust faz a fusão, é quando há a fusão. E tem um outro caso que surge uma chamada holding. Holding seria aí chamado também de empresa mãe, seria uma controladora. Então, o termo aí, né, você vai pensar em controle. Mas o que é isso, essa empresa controladora? Vamos imaginar o seguinte, eu falei lá atrás de ações. Eu falei que muitas empresas estavam vendendo, né, parte delas em ações. Aí uma determinada empresa compra ações de uma empresa, de outra, junta um monte de ações. Ela começa a ter o controle. E aí cria-se, né, surge uma holding. No Brasil há também várias criações de holding, né? E aí no Brasil também o negócio às vezes é até de outros interesses, né? Acaba sendo de tirar certa vantagem. E aí tem as holdings no Brasil, para quê? Por causa de determinados grupos familiares ter o controle de determinada empresa e na hora de passar o patrimônio, no caso de quando tem, né, a herança, uma pessoa ali daquele grupo, daquela família morreu, acaba usando isso porque acaba tendo até uma menor tributação. Então você vê que como que eles tiram vantagem. Esse esqueminha aqui, ó, dá pra gente entender
adequadamente o que é cada caso aí para ficar mais claro. Então, cartel, olha lá, empresas fazem acordo, tem lá a empresa A, B, C, D, E e F, elas combinam o preço, elas são concorrentes, combinaram o preço e aí tem, né, o controle do mercado. Você vai ver assim, o preço vai variar pouca coisa. Vai ver uma só para dar uma fingida aí, você não vai ver tanta diferença. Um pouco mais barato, o outro um pouco mais caro, mas basicamente tudo o mesmo preço. Então, só que as empresas ali estão separadas ainda. No caso do Trust, o que acontece? As empresas concorrentes acabaram se juntando e aí, né, formou uma fusão, formou uma nova empresa. Muitas vezes, quando surge essa fusão, mantém-se o nome dos produtos das empresas anteriores, porque se a marca está consolidada, não vale a pena acabar com a marca e querer criar uma marca nova. Não. É o mesmo caso, o que eu falei anteriormente, da Ambev. A Ambev juntou, né, várias empresas aí, no caso do ramo da cerveja, mas continuou tendo as marcas, né, as marcas que já estavam consolidadas no mercado. Porque é muito difícil você, né, surgir com uma marca nova, vai ter que ter todo um trabalho para o pessoal, né, acostumar com aquela marca. E o caso da holding? A holding é a empresa controladora, então você tem lá, né, várias empresas, ela comprou ações e aí ela começa a controlar. Uma coisa que é interessante nesse caso das holding é que como ela tem várias empresas e muitas vezes em vários setores, às vezes uma empresa determinada está não tendo tanto lucro, mas uma outra de outro setor está tendo lucro, então acaba compensando para ela manter, né, manter esse caso dessas holdings. Então esse é um exemplo aí. Olha aqui, foi feito um estudo nos Estados Unidos, né, sobre marcas e aí geraram esse gráfico que aí chamaram aí de ilusão de escolha. Ilusão de escolha por quê? Aqui tem vários produtos, vários símbolos, várias marcas e às vezes a gente acha que está comprando coisas diferentes. Quando que você vê que no gráfico que junta, né, na verdade são essas marcas, são de fábricas aí, indústrias que estão aí no que a gente chama de conglomerado, né? Conglomerado por quê? Conglomerado que tem vários ali juntos. São conglomerados, né, ou grandes corporações, também como sinônimo, dessas corporações aqui que está marcado o nome, né? Coca-Cola, Nestlé, a Unilever. Então você vê que são poucos, né? São poucos lá atrás, né? Quando você pega lá atrás, na verdade a concorrência acabou sendo pouca. A concorrência ali acaba sendo bem menor do que a gente imagina. E agora, né, vou falar aí, né, dessa questão aí de termos, né? Então, você encontra, né, e aí já tá encerrando essa parte, você encontra uma diferença aí na questão da terminologia de falar empresas transnacional ou multinacional. O que seria mais adequado? Olha, esse termo aí é uma discussão que não se tem um consenso assim se há diferença ou não. Muitas vezes você vai ver como sinônimo, tá? Vai ver falando transnacional, certa hora, outras horas falando como multinacional. Então, em questão do termo, parece que não há muita, né, consenso do que é certo ou o que é errado. Mas aqui, né, eu trouxe uma discussão desse site aqui que está embaixo, ó, Mundo Educação, né, UOL. E aí é bem interessante também, então, o que ele fala. Então, é uma forma. Então, ó, as transnacionais são grandes empresas que cresceram tanto, né? Que aí ela possui filiais em diversos países. Então, ela tem um estado ali, um país que é, né, a origem dela, só que ela cresceu tanto que aproveitando aí, né, dos meios de comunicação e meio de transporte cada vez mais eficiente, ela vai para outros territórios. E aí ela acaba buscando vantagens, né, em outros territórios, vantagens competitivas. E aí acaba usando esse termo transnacional, que ela foi além da sua nação. Mas, ó, por muito tempo era utilizado também o termo multinacional para designar empresas que atuavam em mais de um país. Entretanto, esse termo passou por uma revisão, pois daria a entender que ela possuiria várias nacionalidades, pertencendo às várias nações. Se for pensar nesse termo em si, multinacional, se achar que pertence a várias nações, não.
Não é que pertence a várias nações, é que ela está localizada em várias nações. O caso, por exemplo, vamos pensar da Volkswagen, a fábrica da Volkswagen. Ela é uma fábrica, ela é uma grande corporação aí alemã, mas que tem, né, fábricas em vários países do mundo. Então, nesse caso, o mais adequado seria falar que ela é uma transnacional, ao invés de falar que ela é uma multinacional. Mas como eu falei, tem casos que as pessoas, né, julgam como sinônimo. Então, o termo transnacional é o mais adequado para nomear esse tipo de empresa, pois pode ser interpretado como algo que passou, né, a fronteira de origem, que transita as várias nações, mas pertence apenas uma, ao país que possui sua matriz. Tanto é que a maioria dos ganhos, né, a maior parte dos ganhos acabam indo lá para a matriz, né, nesse caso. O Brasil também tem algumas transnacionais, o caso da Petrobras, né, e outros exemplos aí. O caso também da JBS, né? Bom, e aí é isso. Obrigado aí pela sua atenção e vamos aí para os estudos.